Estamos finalizando o nosso estudo em 1 Pedro, né? Chegamos hoje no capítulo 5. Muito bom ver vocês aqui acompanhando. Isso aí é gratificante para nós. Nós vemos o interesse dos irmãos, acompanharam também muitos que aqui estão nos estudos que tivemos com o Simon, como nosso irmão Elias disse. Ficamos felizes de ver o interesse da igreja. Nas quarta-feiras estamos falando um pouco sobre a carta de 1 Pedro, e hoje chegamos no capítulo 5, o último capítulo desta carta. Nós vamos estar olhando para os 4 primeiros versos. Ao longo das cartas, do desenvolver das cartas, nós estudamos a maneira que Pedro ele vai tentar encorajar os irmãos diante de perseguições, lembrando ele da salvação, de como eles deveriam estar unidos como igreja, buscando fazer tudo para a honra e glória do Senhor, que as motivações deles deveriam estar em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos aqui de passagem, nós devemos dar bom testemunho do nosso Senhor, seja nas relações conjugais, de trabalho, de amizade. Enfim, ele tratou da igreja, da vida de fé, da vida de santidade. E hoje eu queria pular o verso 5. Eu falei, não, hoje é sobre os presbíteros. Então nós pulamos essa parte e vamos falar do jovem. Verso 5 vai falar sobre os jovens. Vamos chamar a atenção deles para nós aqui, para nos ouvir. Chamar a atenção no sentido de nos ouvir. Mas não tem jeito, nós temos que falar sobre toda a carta, e do verso 1 até o verso 4, nós vamos ver que Pedro ele vai trazer aconselhamento e pedidos para a liderança, para os presbíteros, e não tem como nós corrermos disso, só que é muito importante que vocês prestem atenção, porque do verso 1 até o verso 4, Pedro vai direcionar a sua fala diretamente para os presbíteros, porque ele sabia que aquela igreja estava passando por momentos difíceis, estava vivendo tempos em que eles eram perseguidos, onde os crentes estavam espalhados, passando por opressão, dificuldade. Agora uma igreja que está sofrendo, um rebanho que está passando por todas essas lutas, precisava de líderes qualificados, líderes que amavam a Deus sobre todas as coisas e que se preocupavam com a igreja de Cristo. Nós vamos falar sobre isso. Não com a igreja do Alerson, com a igreja do Elias, com a igreja do Eliezer, mas com a igreja de Cristo. Pessoas que se dispõem a amar. Então há essa preocupação e a necessidade de Pedro fazer trazer em um momento da sua carta palavras direcionadas para a liderança. E nós também como igreja é importante nós ouvirmos, porque se nas escrituras existe um momento específico onde que se fala, onde que se trata dos líderes, é porque o Senhor ele se preocupa muito com a igreja de Cristo. Ele preocupa com cada um de vocês. Como está indo a caminhada, a sua jornada aqui? De que maneira vocês têm sido pastoreados? Como têm sido as outras igrejas? Isso nos leva também a chamar a nossa atenção e a necessidade de entendermos que essa realidade é uma realidade muito séria e que Cristo se preocupa com a sua igreja e com aqueles que a lideram. Do verso 1 ao verso 4 do capítulo 5 diz o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda com-participantes da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores nos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Que o Senhor esteja abençoando a palavra e a aplicação dela em nossas vidas. Amém? Nós acabamos de olhar para esse texto, como eu disse,
um texto onde que Pedro, ele já nos capítulos anteriores já havia falado com o povo de Deus, com a igreja, e tendo em vista a perseguição que a carta ela tem essa tônica, esse tom de sofrimento que aquele povo estava passando, mas a todo momento Pedro faz com que aquele povo se voltasse para Deus, para Cristo. Lembra de quando vocês foram salvos, lembra que Cristo vai voltar, como vocês têm aguardado a volta dele. E agora, mais uma vez, ele vai trazer o motivo de estarmos reunidos aqui, o motivo de pessoas estar assumindo o cargo de liderança nas suas igrejas locais. A igreja de Deus é por amor a Deus. Nós vamos entender que ele se preocupa porque existem problemas de igrejas hoje no meio evangélico que estão adoecendo, estão frágeis, estão de alguma forma, talvez por fora lindas, mas por dentro estão destruídas. E eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar. Parte disso, dessas consequências de igrejas não estarem saudáveis, se dá por conta do despreparo dos seus líderes, por conta do despreparo dos presbíteros, dos pastores, daqueles que estão arrebanhando o povo de Deus. Mas a gente entende que também existe as pessoas que têm fomentado e dando lado e dando brechas para que esse tipo de situações cheguem às igrejas locais. Igrejas que não estão preocupadas não só com líderes, mas com as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão procurando palavras de autoajuda e quando às vezes aproximam-se de alguém que oferece ajuda, palavras que vão trabalhar em seu coração, que vão fazer refletir, que vão confrontar em algum momento, elas não querem também. Então, abra o seu coração nessa noite para que nós possamos estar falando de forma bem aberta, para nós entendermos um pouco mais o propósito de Pedro aqui, quando ele vai se referir aos presbíteros. Nós temos visto vários líderes que têm dominado as igrejas de forma legalista, impondo aquilo que não é bíblico, e as igrejas sofrem, as igrejas penam. De um outro lado, nós vemos líderes que se aproveitam, e eles se infiltram nas igrejas para aproveitar do povo de Deus. Utilizam as igrejas como se fosse uma máquina para eles tirarem lucros para o seu próprio benefício. Existem líderes que têm atrapalhado o desempenho e o progresso da igreja. Tem feito com que esse corpo, que é a igreja de Cristo, fique doente e ferido. Infelizmente, nós sabemos que existe esse tipo de situação. Então Pedro ele vai falar, vai aconselhar esses presbíteros a eles estar tomando algumas atitudes, tendo algumas responsabilidades com o rebanho do Senhor. E eu quero que você, talvez você tenha acompanhado a leitura aí, provavelmente você tenha observado alguns pontos aqui. Nós queremos destacar 3 pontos que Pedro vai falar àquela igreja, principalmente aqueles presbíteros. São 3 nãos. Mas antes dele entrar e destacar esses 3 nãos que ele vai falar a respeito do presbitério, é interessante a maneira que ele começa criando uma conexão e uma abordagem com os presbíteros ali daquela igreja local. No verso 1 ele diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado. Pedro ele poderia ter chegado dado aquela famosa carteirada. Você já ouviu falar o que é isso? Pedro era apóstolo. Eu sou um apóstolo. Vocês têm que me ouvir, têm que me respeitar. Eu andei com Cristo, neguei ele. Deu uma vaciladinha ali, mas estava junto com ele. Vão me ouvir ou não? Poderia chegar querendo impor. Como é que está aí? Reservar a oferta? O que eu vou falar é importante. A oferta tem que ser boa. Não, ele simplesmente utiliza de um método que ele se coloca como eles. Ele também era presbítero, ele se
ele fala, eu como presbítero, igualzinho vocês. Uma maneira de criar conexão, de se identificar. Sabe quando um irmão chega e às vezes acontece com pessoas que estão passando por dificuldade, às vezes de criar os seus filhos. Calma, fica tranquilo, eu sei bem como é que é. Eu tive os meus, isso passa, isso é fase. Aí você vai, entendi. Porque aquela pessoa, quando ela se identifica, você fala assim, é mesmo, ela é igual a mim. Ela tem os meninos, eu já passei por essa luta, se operou, nossa, que dificuldade. Também passei, que situação. Mas vai dar certo, depois melhora. Pessoas que a gente vê que passaram pela mesma situação, que a gente se identifica com elas. Meu irmão, tá difícil para você. Caiu, se afastou, eu também, aconteceu isso comigo. Há muito tempo atrás, eu tive que passar por correção. A dor do luto, que eu falo que isso é tão difícil de digerir. Mas pessoas que sentem um sentimento altruísta pelo outro, que se dispõem e falam assim, olha, eu sei o que é a dor da perda. Eu perdi pessoas e parentes. Que Deus possa estar consolando. E aí parece que a gente se identifica mais, né? E Pedro faz isso, eu como presbítero, igual vocês. E ele vai aqui, de alguma forma, também trazer autoridade para a fala dele. Vejam só, eu presbítero como eles, como aqueles irmãos ali da igreja local, testemunha do sofrimento de Cristo. Ele vai falar que ele esteve ali testificando o sofrimento que Cristo passou. Cristo, nós sabemos, nós falamos já algumas vezes, só que é válido relembrar disso, né? Cristo sofreu muito numa cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. O caminho de Cristo não foi um caminho de alegria, somente de milagres e de oba-oba, não. Existiu um momento em que o nosso Salvador foi traído, foi levado ao Calvário, ele sofreu da pior forma possível, como um bandido, derramando seu sangue numa cruz, para perdoar os nossos pecados. E Pedro está falando assim, eu fui testemunha disso, eu neguei Cristo, e Ele ainda assim me perdoou, me restaurou. Eu não estou trazendo aqui teorias. Meus irmãos, presbíteros, eu não estou falando aqui de ideias. Pedro falando, o que eu vou falar aqui são coisas práticas, não é teoria. E ele ainda diz, ainda coparticipante da glória futura que há de vir, coparticipante do que há de ser revelado. Ele estava falando que aquele que testificou o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, iria voltar, e iria levar os crentes, os salvos. Ele iria se revelar, mas agora de uma forma plena, para levar a sua igreja. E ele fala, eu faço parte disso. Quando ele vir, eu vou estar indo, e vocês que têm Cristo como Salvador, e vocês, presbíteros que estão atuando, liderança, pastores que estão aí, vocês também fazem parte disso. Essa é a linguagem de Pedro se identificar e de encorajar aqueles irmãos. Porque nós vamos ver, a tarefa não é tão simples. A tarefa exige dedicação, amor, em algum momento abrir mão de algumas coisas, investimento. Entender diversidades de pensamentos e complexidades de perfis. E ele fala assim, vai ter umas lutas aí, mas se animem, se encorajem. Nós somos participantes da glória que há de ser revelada. Cristo vai voltar e nós somos salvos. Nós vamos estar com Ele. Então Pedro, ele desperta a atenção daquele público, do alvo dele, que era falar com os presbíteros, com a liderança, com os pastores, para que eles pudessem estar se animando, para estar exercendo o presbitério, a liderança, com amor, com carinho, com alegria. Então nós vamos ver que ele vai usar uma expressão, talvez na Bíblia de vocês vai estar assim, peço, né? Em outras versões está, eu rogo. Está no finalzinho do verso 1, coparticipantes da glória que há de ser revelada.
peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Aqui ele está usando essa expressãozinha, né? Rogo, é uma ideia que traz não só um pedido informal, mas ele está querendo trazer aqui uma ideia de urgência, de intensidade, de humildade também, mas de seriedade. Eu imagino ele assim: meus irmãos, eu peço a vocês, seriedade, chamando a atenção, que pastoreiem o rebanho de Deus. E agora ele começa a trabalhar os 3 nãos, ou as 3 negações que há do verso 1 ao verso 4. Os irmãos conseguiram identificar a primeira, que está assim bem facinho de vocês lerem? Qual que é a primeira expressão de negação que Pedro está usando, aconselhando aqueles presbíteros para que eles pudessem estar pastoreando a igreja de Deus? Não por obrigação. Está fácil de ler aqui. Nós vamos ver que ele vai falar sobre a motivação. Qual deveria ser a motivação daqueles líderes em estar pastoreando, servindo ao Senhor, cuidando do rebanho de Deus? O primeiro ponto é: não por obrigação. Então, meus irmãos, prestem atenção nisso. Você como igreja, alguns, talvez pessoas que assistir pela live, você que talvez tenha essa vontade de assumir futuramente um cargo de presbitério, de pastoreio, de liderança nas igrejas locais. Olha só os pontos que Pedro vai destacar. Não deve ser algo por obrigação, algo forçado. A gente tem, pela graça de Deus, 2 bênçãos, o Asaf e o Matias. E às vezes a gente pede porque assim, ele faz bagunça em casa. Pega o brinquedo e a gente fala: guarda. Aí aquela bagunceira, não guarda. Meu filho, tem que guardar. Aí vai de boa vontade, né? Não, o que é isso, Azar? A mãe pediu para não guardar. Ué, mas tem que guardar. Mas agora mesmo eu vou brincar de novo. Mas a bagunça que está aí. Não vou. E vai jogando dentro da caixa, né? Não tem um ato de boa vontade aqui. Há aquela ideia de obrigação, fazendo porque eu tenho que fazer. Não tem alegria, não tem algo que pulsa no coração. Ou às vezes, situações quando nós falamos, trazendo para a liderança, pessoas que talvez nem queriam estar assumindo o presbitério. Não, meu irmão, você tem que ir, seu perfil vai. Não, mas e aí são pressionados. E às vezes vão. E aí essas pessoas sofrem e a igreja sofre mais ainda. Porque não era o perfil desse irmão estar assumindo aquela posição. E aí vai fazer coisas por obrigação. Fulano falou para mim lá, levar. Nossa senhora, enjoado demais. Deus me livre. E às vezes surge esse tipo de coisa. Porque às vezes está ali por obrigação. Aquilo que está nutrindo aquele irmão está ali, não é por amor, não é pela visão que ele teve, como eu posso ser útil para a igreja do Senhor, cuidando do rebanho. Exercem o ministério talvez tendo ele como um peso, como um fardo indesejado. E eu não estou falando aqui, principalmente para as pessoas que têm assumido lideranças, que liderar não vai nos cansar, que cuidar do rebanho não vai nos exigir esforços, renúncia, não. Vai sim, isso cansa, isso exige de nós tempo, investimento para realizar as tarefas, para cuidar da igreja, é claro que sim, exige. Mas é como isso é visto por nós, como nós encaramos. Um escritor ele pode dizer que são oportunidades que nós temos mediante a realidade da igreja local, e Deus nos coloca para olharmos para o rebanho de Cristo e aproveitarmos a oportunidade para servir. Talvez a gente fique pensando: será, como é que vai ser? Eu vejo muito nisso nos presbíteros que nós temos aqui, que me pastoreiam também, encarando as oportunidades com alegria, com vontade.
cansa. E às vezes você vê outros irmãos, vêm junto, nós vamos falar um pouco disso, sobre a questão do exemplo. Chega a conferência, mas você vê lá, está com o joelho bichado, né? Andando, tá difícil, mas vai na conferência, não pode levantar, e chega os irmãos, ajuda, e tem aquele entusiasmo em fazer, e isso parece que vai contaminando as outras pessoas de coisa boa. Eu também quero fazer, eu também quero ler, porque encara a obra do Senhor com alegria, não descarta o cansaço, não descarta a fadiga, não, mas vê como um privilégio de poder servir. E se alguns têm visto como obrigação, talvez você esteja deslocado daquilo que Deus te chamou. E pode ser que algumas pessoas estão até fisicamente presentes no cargo, mas o seu coração não está. E, infelizmente, essa liderança, ela vai se tornar vazia. A pessoa que está assumindo esse cargo, ela vai estar fazendo de forma vazia. Sabe, apenas para cumprir dever. Você já viu um meme que está rolando na internet? É assim: se você quiser vir aqui na reunião, pode vir. Aí vamos ler a palavra, se você quiser. Se você quiser ouvir, vai ter uns louvor ali, se você quiser cantar. Não tem, meu amigo, não tem vontade, né? Está ali, nossa, como é que eu estou aqui, meu Deus, tira daqui. E aí vê que não tem essa vontade de querer servir. E aí ele fala, não por obrigação. O ministério ele não pode ser visto como um fardo, porque isso causa prejuízo para a igreja, para as pessoas e principalmente para o líder, para o presbítero, para o pastor. Porque o ministério ele deixa de ser graça de Deus sobre as nossas vidas e passa a ser agora um fardo, um peso. E sabe o que acontece? Isso transborda na igreja de forma negativa. Infelizmente não deve ser encarado como um fardo, mas deve ser visto de forma espontânea. E quando nós falamos de forma espontânea, é um ato voluntário, ir de livre vontade, com disposição no interior. Parece que quando nós colocamos alguns projetos, algumas coisas, que lá move, não, mas vai ter, e o pessoal vai vir, vamos ter um momento de estudo da palavra, e eles vão aprender, talvez ler melhor a Bíblia, vamos fazer a leitura anual, o pessoal vai aprendendo, vamos ter os discipulados, vamos fazer viagem missionária, comprando a van, e aquilo vai nutrindo, porque o que parte do coração é, como eu posso servir a Deus cuidando do rebanho? A forma espontânea não é algo obrigatório, é o contraposto disso. É algo que flui com a intenção, com a disposição de servir, alinhada com Deus. Por que eu estou fazendo isso? Porque Deus me amou muito, muito. E eu preciso demonstrar amor. Nós vamos falar um pouco disso, obviamente, não somos perfeitos, infelizmente. Eu acho que se tivesse um perfeito, ia ser transladado direto para o céu. Aqui somos seres humanos falhos e fracos, mas procurando servir ao Senhor e pedindo para Ele nos ajudar diante das nossas limitações. O outro ponto, vocês conseguem identificar o segundo não que Pedro coloca nas qualificações do presbítero? Não? Não por ganância. O outro ponto que ele destaca aqui é não pastoreiem por ganância, mas de boa vontade. Quando fala de ganância, o que vem na cabeça da gente? Dinheiro, não é? Primeira coisa que vem, não por ganância, porque infelizmente, não é puxando sardinha para nós aqui da igreja, não. Existem outras, eu sei que fazem, mas é poucas as igrejas que fazem relatório daquilo que foi recolhido de finança e como está sendo aplicado para a igreja de Cristo. Porque a grande maioria, sabe o que ele faz? Meu irmão oferta, beleza. Agora a pizza do final de semana está no jeito. Guardam, assumem um cargo procurando benefício próprio, procurando construir patrimônios gigantescos em cima dos crentes,
dos salvos. Por isso que eu falei que era importante ter um alerta da parte de vocês, e talvez você ouvinte, pode ser que você está sob a submissão de uma liderança que tem extorquido a finança da igreja com a ideia de ele prosperar, e não de aplicar o dinheiro na casa do Senhor. Eu não estou falando que presbíteros e pastores não podem ter recurso, não é isso. Mas eu estou falando daqueles que pegam o recurso que vem da casa do Senhor e desviam para suprir as suas necessidades, não básicas, mas seus caprichos e realizações. No último discipulado que nós tivemos recentemente, o Eliezer falou que teve uma campanha para comprar um jato novo, né? Um avião novo para o pastor. Enquanto talvez muitos estão lá custando, deixando de comprar carne para levar o dízimo. E que eles estão ali assumindo o cargo de presbitério por ganância, desviando os recursos. E também existe uma interpretação da palavra ganância que ela amplia mais. Obviamente, o sentido majoritário dela é dinheiro. Está envolvido com usufruir o dinheiro dos fiéis de forma desonesta. É essa a ganância, mas ela abrange mais. Ela não só fala do dinheiro, mas ela fala de presbíteros e pastores que assumem um cargo pensando nos status, ser reconhecido, pensando em receber poder, influência e principalmente vantagens pessoais. A ganância ela abrange esses aspectos: poder, status, vantagem, eu ter, eu poder, então eu quero ser. Estão pouco preocupados com o rebanho do Senhor. Igrejas monumentais, com milhares de membros, que não têm pastoreio dos seus líderes. Não estão preocupados se o seu gás está acabando, se a sua energia já foi, não estão te aconselhando, não estão preocupados como que está a sua saúde, não. Infelizmente. Lideranças que estão procurando ganhar com a igreja do Senhor, olhando para a igreja como uma máquina de enriquecimento próprio, e não de boa vontade, que é o contraposto disso. Ao contrário da ganância, é a boa vontade. É alguém que faz feliz, com um sorriso, disposto, e que não vai te cobrar. Né? Essas pessoas não medem esforços para poder te servir. Sabe, esses dias para trás, um irmão estava precisando muito, falei assim: gente do céu, a máquina estragou, mais de R$1.800. Tem que comprar uma. Complicado demais. Eu já olhando tanquinho, não sei o quê. De repente o irmão falou assim: não, talvez nós consiga ali. Troca uma peça, troca outra, pediu uma e foi lá, consertou. E foi de muito boa vontade, com um sorriso no rosto, desmontando. E eu lá, mas será que tem conserto? Ele: tem, relaxa, está tranquilo, vai dar certo. Se não dá, nós arruma outra. Nós pega lá, organiza. Vai dar certo. Boa vontade em servir. Sorriso, com entusiasmo. Pergunta: como eu posso servir? Nosso tempo tem corrido. E o terceiro não. O que é que vocês identificaram aí na leitura? Qual seria o terceiro ponto, o terceiro não que Pedro destaca? Como? Isso, não como dominador, controlador, esses de opressão. Ele coloca essa palavra, né, dominador, alguém que exerce uma autoridade, mas de forma que ele oprime as pessoas. Que ele não entendeu uma parte que está bem destacada aqui por Pedro. Nós já falamos da motivação, nós falamos da intenção, que não deve ser por ganância, e agora é a postura desse presbítero, como ele deve ser. Ele não pode ser dominador, opressor, alguém que vai tentar controlar e sufocar a igreja, porque eles pensam que a igreja é deles.
Eu que fundei, ela é minha. Eu que vim aqui, enfim, tal. Pensa que é dele. Olha o que Pedro diz. Ele vai dizer que a igreja foram a eles confiadas. Não é deles, é do Senhor. Nós temos a obrigação de cuidar daquilo que nos foi confiado. E não com autoritarismo. E não com controle. Não quer dizer que não é autoridade, que existem situações que, quando chega o aconselhamento, quando chega uma correção, a igreja precisa entender, os irmãos precisam entender, que ninguém quer jogar ninguém fora, né? A frase que sempre usamos, mas queremos cuidar e zelar para a sua comunhão. E existem momentos que temos que usar da autoridade que Cristo nos deu, mas não de maneira de oprimir, de controlar, de abafar, de achar que nós somos dono de todas as coisas. Mas a ideia é que tenhamos uma vida exemplar. Não usar com a autoridade do presbitério para ser controladores, manipuladores. Aquela famosa frase, né? Você está questionando a minha vida? Eu sou ungido do Senhor. Cuidado. E tem uns que jogam até praga, né? Você vem aqui, você vai voltar 7 vezes pior. É o presbítero da praga, isso aí. Joga praga nos outros quando vai embora. Toma cuidado, viu? Cuidado, na hora que você sair aí, da rua para fora aí, ninguém sabe o dia de amanhã, hein? Tentando, de alguma forma, oprimir as pessoas. Mas ele fala pelo contrário. Olhem para uma vida exemplar. A vida do presbítero, ela deve ser uma vida que ela deve ser conduzida pela palavra do Senhor. No seu caráter, no seu agir, no tratar com as pessoas. A palavra usada aí para modelo é uma palavrinha que está relacionada com... eu não sei se alguns vai conhecer. Era uma máquina de imprimir. A palavra aí, ela é relacionada, agora fugiu da mente o nome da máquina. Uma máquina que ela tem uma função antiga, que usava umas plaquinhas que você colocava em cima das folhas e saía como se fosse a impressora antiga da época. Mas, Xilografia? Não, é quase isso, alguma coisa com grafia. E ela tinha esse objetivo de imprimir aquilo que estava ali. A palavra que é utilizada aqui, ela tem esse desdobramento dela. Ela vai para essa ideia daquilo que imprime algo que já existe ali. A ideia de que o exemplo dos presbíteros ali imprimisse os valores, as virtudes, que colocasse diante da igreja o proceder deles sobre a submissão e o senhorio de Deus. O caráter sendo moldado e trabalhado por Deus. E não quer dizer que somos perfeitos, que liderança, presbíteros, diáconos, pessoas que estão assumindo esse cargo, são infalíveis, inerrantes. Não. Não é isso que a palavra está dizendo aqui. Erramos, infelizmente, em algumas áreas, às vezes tropeçamos. Mas o objetivo é que o Senhor Deus, Ele possa estar usando os valores que Ele tem colocado na liderança para que seja exemplo para a igreja. Não agir como dominadores, opressores, controladores, mas como exemplo de como Deus tem trabalhado em nossas vidas, como nós temos agido. Isso deve refletir na igreja que está sendo conduzida. Teve um escritor que ele disse que o ato de liderar, ele é como, sabe, um maestro em uma orquestra? A ideia do presbítero é que numa orquestra existe diversas funções. O que toca o violino, o violoncelo, sax, trompete, uma série de instrumentos. E cada um tem uma função. E o maestro, ele não vai fazer tudo. Ele toca tudo? Provavelmente que não. Mas ele sabe como funciona. Ele vai lá, né? Aí, opa, errou, saiu fora, a nota está fora, vai lá, corrige, repreende, cuida. Está errado aqui, vamos de novo, saiu fora da escala.
Vai lá e às vezes tem umas pessoas que fazem parte da orquestra e falam assim, eu não sirvo para nada, nossa, o meu instrumento é uma tristeza. Eu vi um que ele só põe a mão assim, só faz tum. É isso, a função dele. Ele tocou um surdo, seria um surdão, né? Um surdo. Uma vez. Precisa dele. A melodia e a canção é essencial que ele faça aquela pontuação, que ele faça aquela participação dele, é essencial. E se ele não fazer, o maestro, fez, participou. Faz parte, devem estar ali participando. E ele vai corrigir quando tiver alguma coisinha fora, porque ele está querendo que aquela orquestra ela chegue no seu objetivo, que é completar aquela obra, a grande ópera. Outros utilizam o exemplo do pastor, é bem conhecido por nós, aquele que cuida da ovelha, que trata, que cuida. Mas eu gostei desse exemplo da ópera, da orquestra com o seu maestro. A ideia é que ilustra os líderes que estão cuidando, para que a gente possa estar indo de forma harmônica, servindo ao Senhor juntos. Juntos. O exemplo que é impresso pelos esses líderes deve ser com a ideia, não de mostrar que são perfeitos, inerrantes, não. É que nós estamos dispostos a servir. Como Paulo fez. Tem algumas coisas que é difícil de falar igual Paulo. Sigam o meu exemplo, mas vamos junto fazer aqui? Vamos, meus irmãos. Com disposição, com alegria. É o que Pedro está propondo aqui. Não com autoritarismo, mas como um bom exemplo que ganha a igreja. E a igreja vê isso e ela caminha junto. Então, por isso, nós vemos que vale a pena servir ao Senhor. E ele termina no verso 4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Um dia, o Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, há de voltar, há de manifestar, e ele irá de recompensar com a coroa da glória, que não vai perder o valor. E aqui não é algo terreno, não é algo que quebra, que o ladrão pode roubar, não. Ele está falando aqui da volta de Cristo. Ele já tinha falado antes, Cristo vai voltar. Prepare as suas mentes, prepare os seus corações, igrejas, igreja do Senhor, como vocês estão servindo, como vocês têm encarado a volta de Cristo. Líderes, presbíteros, pastoreiem bem o rebanho do Senhor, com boa motivação, com boa intenção, com uma postura que agrada ao Senhor, porque Ele virá, e Ele irá te recompensar com a coroa da glória, aquilo que não se perde, aquilo que não se apaga. Provavelmente ele está dizendo, eu não sei te explicar com toda certeza, alguns dizem que é galardão, vai ser o galardão que vai receber, mas a ideia aqui parece que essa coroa da glória é a volta de Cristo, e nós estarmos em comunhão com Ele, em novos céus, em nova terra, e um dia com nosso Senhor e Salvador. Ele há de ver os nossos esforços, Ele há de ver a dedicação, Ele há de ver como a igreja tem se portado enquanto espera a vinda iminente de Cristo. Nós vamos para as nossas palavras finais, pensando que do verso 1 ao verso 4, a tônica é para os presbíteros, para os pastores, para que eles tenham posturas ao liderar. Mas é interessante que esse chamado, ele deve ser visto com seriedade por toda a igreja, você como rebanho do Senhor. Como que você tem encarado quando, por amor, alguns chegam diante de você, tentando chamar para você estar mais presente, talvez, participar de algumas coisas, talvez, ou fazendo uma visita, procurando saber como você está, talvez reservando um tempo para fazer orações. Quando a palavra do Senhor é colocada aqui de maneira que ia ser lido naquela igreja, não era só os presbíteros que iam ler, toda a igreja iria ler.
porque era necessário eles entenderem que a igreja é algo importante para o Senhor. A maneira que nós estamos vivendo aqui, dando valor ou não dando valor, reflete a quem nós temos submetido primeiramente. Quem é o Senhor que domina o nosso ser e o nosso coração? É Cristo? Porque se for Cristo, você entende que existe uma liderança que você precisa estar caminhando junto com ela. Por isso Pedro então ele vai falar da volta iminente de Cristo, para não só ser com presbíteros, mas com toda a igreja. E para nós presbíteros, vamos estar lembrando disso. Você pastor, você que almeja a liderança, não vai sair agora, a liderança, o presbitério. Você que almeja estar atuando dentro daquilo que o Senhor tem colocado. Fala em 1 Timóteo que não seja alguém novo na fé, mas alguém já experimentado, alguém que passou por algumas experiências, porque vai haver um momento em que nós vamos ter que lidar com motivações talvez equivocadas. Qual tem sido a nossa motivação? Como nós temos nos empenhado com o coração dispostos para servir a Deus? Qual a intenção que nós temos aqui para estar buscando ao Senhor, para estar servindo a Cristo? É por ganhos? Não, mas é de boa vontade. Isso, fiel à palavra, alguém que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas, e existe uma outra referência, agora fugiu da mente, que ele fala que ele não pode ser alguém novo na fé, quando ele vai, um neófito na fé, quando ele vai se colocar à disposição, porque precisa. No verso 6, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho. Essas ideias que nós desenvolvemos aqui, que incorra na condenação do diabo. Ideia de pessoas que assumem o cargo, talvez com motivações erradas, com a intenção errada, com a postura errada. E o que eu vejo que Pedro está falando aqui, para que nós possamos estar recarregando as nossas baterias, quando estamos assumindo esses cargos, é lembrar do que Cristo fez por nós. Sempre ele está falando isso. Quando ele vai falar com os irmãos da perseguição, da maneira de nós estarmos convivendo em sociedade, em família e no trabalho, quando ele está falando dos irmãos que utilizem os seus dons para servir a igreja do Senhor, ele sempre fala assim, é por Cristo. É Ele que deve ser o que move os nossos corações, aquilo que recarrega as nossas baterias, porque nem sempre vamos ouvir um obrigado. Foi bom. Rapaz, estava lá, acordei sem sono, eu tirei um tempo, que bom que deu certo, correndo atrás dos projetos, obrigado porque tirou esse tempo, reservou. Nem sempre vai ter esse tipo de respostas aos atos que líderes fazem. E aí vai falar, o cara nem agradece. Viu, não vale a pena fazer, não. Continue abençoando, Senhor, estou servindo por amor ao Senhor. O Senhor me colocou neste ofício, e pelo ato sacrificial do Senhor numa cruz, é o que me motiva a estar aqui. Eu amo esta igreja, eu amo meus irmãos, mas o que me nutre a estar aqui, é porque Cristo, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E isso me faz querer servir Ele. Como eu posso servir? Aonde eu posso servir? Por que eu posso servir? E para os irmãos também, como igreja, vocês também têm responsabilidades. Orem pela liderança. Precisamos muito de oração. Não é fácil. O diabo, ele sabe que ele tenta destruir, ou ele tenta de alguma forma desestruturar as famílias de líderes. E ele ataca os pontos frágeis, para que talvez
chegamos aqui talvez desesperançosos, sem forças. Só que pela graça do Senhor nós temos combatido esse combate à luz da palavra do Senhor e sendo nutrido também pela oração dos irmãos. É impossível nós conseguirmos pelas nossas próprias forças. Nós precisamos da graça que vem de Cristo para nos ajudar. Constantemente, as lideranças estão sendo atacadas, para que isso reflita também no corpo da igreja local. Precisamos de oração. O que nos sustenta, mais do que alimento, que precisamos, sim, de vestimentas e de recursos, é a graça do Senhor. É a oração que vem dos irmãos. Quando vocês lembram lá no lar de vocês, Senhor, abençoa Elias, o Eliezer, o Allers, os irmãos que estão participando, os diáconos, aqueles que têm assumido o papel de liderança, o Gessé, aqueles que têm fazer, Senhor, abençoe, cuide, sustente a fé. Nós precisamos muito de oração. E meus irmãos, tenham discernimento, e principalmente você que está acompanhando pela rede social, olhe bem para a igreja a qual você está servindo, se está tendo cuidado com a palavra do Senhor, se está tendo cuidado com a motivação dos pastores, se está tendo cuidado com a postura que eles têm liderado a igreja deles, como eles têm olhado para o rebanho do Senhor. Alguns tendem a mudar um ambiente de culto para um ambiente de show, de espetáculo, onde pouco se lê a palavra do Senhor, pouco se fala de transformação, pouco se fala de regeneração, pouco se fala de inferno. Não se fala disso, porque não gera, não engaja, não atrai público. Eles pegam a Bíblia, leem um versículo e nunca mais voltam para lá. A Bíblia fica de lado. Toma cuidado se você está sob uma liderança desse sentido. A palavra do Senhor fala que os líderes têm essa função de pastorear e conduzir a igreja nos caminhos do Senhor. Há pastos verdejantes que é Cristo. É Ele o pasto verdejante. É Ele quem nos supre, é Ele que nos ajuda. Mas se você está sobre uma liderança, que as motivações estão erradas, a intenção está errada, e a postura, principalmente, opressora, controladora, impondo seus próprios costumes e tradições, infelizmente, o resultado não vai ser bom. O que eu tenho para finalizarmos é que nós possamos estar caminhando junto como servos de Deus, reconhecendo que nós devemos, como igreja, estar procurando dar o nosso melhor para o nosso Senhor. Nós, como liderança, pastorear com fidelidade, com amor, com mansidão, a igreja caminhando junto, se envolvendo, para que quando o Senhor voltar, Ele possa, como em Mateus 25 e 34, Ele dizer assim: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Que nós possamos juntos estar caminhando, orando, cuidando uns dos outros, e que as nossas motivações, elas possam estar sendo nutridas em Deus, para exercermos o cargo de pastoreio e presbitério, e para estarmos exercitando as nossas funções como membro do corpo de Cristo. Amém?